Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos. Parte 19 capítulo 103. Eles chegam rapidamente à ferraria de Tobo Mote na Rua do Aço. Axel percebe que Daenerys não entende muito bem o que está acontecendo, então, ao entrarem, ele sorri para ela. A senhora se lembra de uma certa espada que alguém jogou na Baía da Água Negra durante nossa luta? Imediatamente, ela fica vermelha e desvia os olhos, deixando claro que ainda se sente bastante culpada por isso. Apesar do fato de ter acontecido quando eles estavam tentando se matar e, portanto, era justo. Eu peço desculpas, Vossa Graça. Eu sei o quão valioso é o aço valeriano e prometo que farei tudo ao meu alcance para pagar o senhor e... Não precisa se preocupar com isso. A senhora tem outras coisas para se concentrar em compensar. A espada não é nada. Daenerys o encara boquiaberta. Como? Como o aço valeriano pode ser nada, Vossa Graça? Antes que Axel possa responder, Tobo Mote sai da parte de trás da ferraria com um enorme volume nos braços. A coisa é mais longa do que o ferreiro de Coor é alto, mas enquanto ele luta com ela por ser tão difícil de manusear e enorme, ele não luta para carregá-la. Provavelmente por ser tão leve também. Aqui está a Vossa Graça. Possivelmente a maior arma que já tive o prazer de forjar. Sorrindo, Axel se move para a mesa para onde Tobo se move, observando com a ansiedade de um menino enquanto o ferreiro coloca o objeto embrulhado e se afasta. Deixarei a desembalagem para o senhor, Vossa Graça. Ela foi feita exatamente de acordo com suas especificações. Ele não tem motivos para duvidar da palavra do ferreiro de Coor a essa altura. Então as mãos de Axel estão quase tremendo de excitação enquanto ele estende a mão para puxar o tecido da maior espada que ele já viu. Os padrões ondulantes no metal denunciam seu status de aço valeriano, é claro, mas esta não é uma espada longa como a coração de pedra. Não é nem mesmo realmente uma grande espada como a gelo da casa Stark. Não, isso é algo maior do que até mesmo uma grande espada, algo que seria absurdo e difícil de manusear para qualquer um, mesmo com a natureza leve do metal de aço valeriano. Claro, havia também o fato de ser talvez a arma de aço valeriano mais valiosa já criada devido ao seu tamanho e à quantidade do metal precioso que foi usada em sua construção. Daenerys se aproxima dele, silenciosa e de olhos arregalados enquanto ela também olha para a lâmina. Axel ri e olha para ela. Oh, eu não tinha mencionado. Euron Greyjoy viajou com sucesso para a Velha Valíria e voltou com um porão inteiro de navio de aço valeriano. Tudo que peguei para mim quando matei por sua impertinência. Perder a coração de pedra foi um aborrecimento, claro, mas estava longe de ser minha única fonte de aço valeriano. Agarrando a espada pelo pomo, Axel a levanta da mesa com uma mão, muito facilmente. A questão é que ele nem sabe como classificá-la. Até onde ele sabe, uma grande espada é o maior tipo de espada encontrada em Westeros, e de fato talvez em todo mundo conhecido. Mas essa coisa é ainda maior do que uma grande espada. Ela é verdadeiramente colossal em tamanho. Talvez seja assim que ele deveria chamá-la. Uma espada colossal. Um novo tipo de espada que apenas alguém com sua força e poder pode empunhar com segurança. Enquanto Axel examina a lâmina, Tobo Mote pigarreia. Conforme solicitado, Vossa Graça, é aço valeriano por inteiro. Da ponta ao pomo. O envoltório para o punho é o melhor couro que eu tenho e deve ser a única coisa que o senhor precisará eventualmente substituir. Que esta espada o sirva bem. Axel sorri maldosamente, ainda olhando para a espada. Oh, tenho certeza que servirá, mestre Mote. Muito bem feito. Finalmente superando seu choque, Daenerys arrisca uma pergunta hesitante ao lado dele. Como? Como o senhor a chamará, Vossa Graça? Isso? Axel honestamente não sabe. Depois de um longo momento de reflexão, ele balança a cabeça. Não vou me apressar nesse tipo de coisa. Esta espada ainda nem foi sangrada nem viu batalha. Vou refletir sobre o nome dela por mais um tempo. Precisaria de um nome glorioso, visto que era a primeira de seu tipo. Axel não era tão tolo a ponto de pensar que começaria uma nova tendência ou algo assim, mas ainda era significativo, uma arma única que nunca havia sido feita antes. Até onde ele sabia. Em vez disso, ele pega a espada e a envolve em uma bainha de pano antes de prendê-la em suas costas com as alças que Tobo Mote lhe forneceu. Parece um pouco estranho, é certo, com a ponta da lâmina a poucos centímetros do chão atrás dele e o pomo maciço saindo por cima do ombro. Mas também é bom estar propriamente armado novamente. Tão bom. Virando-se para Daenerys, Axel sorri. Sabe, recebi 2 mensagens na Fortaleza Vermelha. Quer vir comigo e ver como estão as reformas do Fosso do Dragão também? Os olhos de Daenerys se arregalam de excitação antes que ela se controle. Rindo e se sentindo muito bem depois de pegar sua nova espada, Axel nem se incomoda em esperar que Daenerys responda. Ele pega e esguia a mulher Targaryen em seus braços e sai da ferraria e voa pelo ar, fazendo-a guinchar enquanto de repente se encontra sendo carregada pelo céu. Eles aterrissam na colina de Rhaenys pouco menos de um minuto depois, onde descobrem que o Fosso do Dragão ainda está longe de terminar. No entanto, o Fosso do Dragão como um todo é uma construção enorme que se estende por toda a colina de Rhaenys, e Axel ordenou que fosse mais do que apenas restaurado. Ele ordenou que fosse expandido. Ainda assim, nas semanas desde que ele enviou as ordens para fazê-lo de Pedra do Dragão, os trabalhadores têm trabalhado arduamente. E a essa altura, uma seção do Fosso do Dragão foi concluída. Uma seção grande o suficiente para abrigar um dos 3 dragões de Daenerys. Eles fazem um pequeno passeio pelas acomodações com Daenerys olhando em admiração enquanto Axel a observa. Ela parece tão inocente assim, maravilhada com o que a cerca. Finalmente, porém, ele faz a pergunta. O que a senhora acha? Gostaria de trazer um de seus dragões de Pedra do Dragão para abrigá-lo aqui em Porto Real? A cabeça de Daenerys se vira em sua direção com isso, com Axel ficando um pouco constrangido enquanto coça a bochecha e tosse.
Quer dizer, eu entendo se a senhora não quiser separá-los. Mas as reformas completas do Fosso do Dragão provavelmente levarão muito mais tempo do que isso. Eu os fiz focar nesta primeira sessão, apenas para que tivéssemos um lugar para um lagarto grande demais, se a senhora quisesse. Sim, eu gostaria. Mas não, o senhor não pode confiar em mim para algo assim. O senhor sabe o que eu posso fazer se um de meus dragões estiver por perto. Seria o cúmulo da tolice permitir-me acesso aos meus poderes, vê vossa graça. Axel zomba, e pega Daenerys novamente. Ela guincha, mesmo quando eles saem do chão e se orientam na direção de Pedra do Dragão. A senhora quer dizer como seus poderes de cura? Os mesmos poderes que estou esperando que a senhora utilize para compensar suas ações contra Westeros, curando os feridos e enfermos aqui em Porto Real e em outros lugares? Daenerys abre a boca, e então a fecha enquanto eles voam pelo ar, passando sobre a baía onde eles travaram uma luta de vida ou morte apenas algumas semanas antes. Axel apenas sorri. Não pensou nisso, pensou? A senhora sempre teria que ter acesso a um de seus dragões, Daenerys. E eu confio na senhora. Confio que a senhora aprendeu com seus erros, com seus fracassos e que fará melhor no futuro. A senhora garantirá que minha confiança não seja mal colocada, certo? Por um longo momento, Daenerys fica quieta. Então, finalmente, ela acena com a cabeça em seu peito. Sim, eu vou garantir isso, vossa graça. Eu juro. Eles chegam em Pedra do Dragão um pouco depois disso. Ou melhor, no Monte do Dragão. Axel não se incomoda em se anunciar, não querendo fazer uma grande produção. Ele avisa os cuidadores que estão cuidando dos 3 dragões que está levando um deles, é claro, e então permite que Daenerys escolha. No final, ela escolhe Drogon, como Axel esperava. Drogon foi aquele em que ela montou na batalha, afinal. E embora todos os 3 dragões dela sejam enormes, ele é o maior por um pouco. O filho draconico favorito. Eles voam de volta lado a lado, com Daenerys nas costas de Drogon e Axel desacelerando para manter o ritmo ao lado deles. Isso transforma a viagem de volta em algo mais longo, e quando eles voltam para Porto Real e acomodam Drogon na porção concluída do enorme Fosso do Dragão, o sol já começou a se pôr e a noite chegou. Ao sair do Fosso do Dragão com Daenerys, Axel está se sentindo muito bem consigo mesmo. Mas aparentemente Daenerys está se sentindo ainda melhor porque de repente ela o agarra pela frente de suas vestes e o puxa para o seu nível, arrastando-o para um beijo profundo com língua e apaixonado. Axel pisca, pego desprevenido tanto pelo beijo quanto pela força. Ela está claramente se apoiando um pouco em seu poder para puxá-lo para frente, mas ele não se importa. Na verdade, ele gosta de uma mulher forte em um corpo como o de Daenerys, ele descobre. Isso lhe dá todo tipo de ideias. Finalmente o beijo termina e Daenerys rosna. Eu sou sua mulher, Axel Baratheon. Já passou da hora de o senhor agir como tal e me ter em sua cama. Então esta noite, eu quero que o senhor me leve e me faça gritar seu nome, por favor. Axel engole em seco, achando que a imagem mental que isso provoca é bastante tentadora. Ao mesmo tempo, ele não pode deixar de perguntar. E sua ia e amante, Missandei? Daenerys pisca, antes de sorrir com malícia. É isso que o impediu todo esse tempo? O senhor é realmente um homem muito mais honrado do que Melisandre jamais me permitiu perceber. E também bastante bobo. Missandei se juntará a nós em sua cama esta noite, meu rei. Assim como o resto de suas mulheres, que verão o senhor conquistar a mim e a minha amante para a alegria de seu coração. Então é isso que suas rainhas queriam dizer com elas cuidariam disso. Bem, agora. Axel sorri maldosamente e envolve Daenerys em seus braços, levantando o voo e seguindo na direção da Fortaleza Vermelha. Afinal, como ele poderia dizer não a uma sugestão como essa? Capítulo 104. Finalmente. Depois da morte de Drogo, Daenerys nunca pensou que estaria ansiosa por ir para a cama com um homem novamente, muito menos submeter-se a um como este. E no entanto, aqui estava ela. Ela estava à espera disto há 2 semanas, uma das quais tinha sido passada a espiar Axel Baratheon e as suas mulheres a partir de passagens secretas. Ela estava pronta. Mais do que pronta, ela estava ávida. Daenerys tinha quase certeza de que Axel não tinha pretendido que hoje fosse algum tipo de sedução a levar a este exato momento, mas bem que poderia ter sido. Voar com ela nos braços, levá-la a ver os seus dragões, permitir que ela tivesse Drogon com ela aqui em Porto Real. Quando a hora finalmente chega, quando Axel finalmente entra nos aposentos, Daenerys não hesita em avançar e tirar a camisola transparente que está usando. Por baixo, o seu corpo está exposto, e brilhando com olhos massajados na sua carne por uma combinação das mãos de Missandei e Tiene Sand. Ela tem uma audiência para sua submissão, é claro. Mas para seu crédito, o rei Baratheon só tem olhos para Daenerys neste momento. O seu olhar parece banquetear-se na sua carne. Enquanto ele se move mais profundamente para o quarto, Daenerys move-se para encontrá-lo, e cai de joelhos diante dele no momento em que está perto o suficiente. O rei apenas a observa em silêncio. Daenerys, ajoelhada em submissão, lembrando-se das técnicas das outras mulheres, ela inicia a intimidade com Axel. Ela reflete que seu verdadeiro lugar é em submissão a um rei adequado. Daenerys nem sequer tem a chance de falar algo antes que Axel a esteja levantando do chão, a levá-la para o ar. Instintivamente, ela envolve os seus braços e pernas em torno do corpo dele, se agarrando a ele enquanto sente ele. Inclinando-se perto, Axel finalmente quebra o seu silêncio. Mas Daenerys está bastante certa de que a sua voz é muito baixa para que qualquer pessoa além dela ouça o que ele realmente diz. Eu não vou me conter tanto contigo. Você consegue aguentar mais de mim do que as minhas outras mulheres. Prepare-se. Ela estremece com as palavras, sentindo uma antecipação a preencher cada fibra do seu ser. Envolvendo as suas pernas mais firmemente em torno da cintura dele, Daenerys assente para deixar claro que o ouviu. E então, ela estende a mão para sua conexão com Drogon, a recorrer a algum desse poder para se reforçar e se estabilizar. Depois de 3 horas.
Uma esgotada, Daenerys é largada na cama. Depois de recuperar, Daenerys junta-se às outras na cama, desfrutando de Axel. Ela conclui a noite, satisfeita por ser a monstra de Axel Baratheon. Capítulo 105. Há poucas semanas, Axel estava se preparando para lidar com Daenerys Targaryen, seus dragões e todo um exército estrangeiro. Agora eles estavam juntos do lado de fora do grande septo de Baelor, onde uma reunião de pessoas do povo doentes e feridas havia sido organizada sob o comando de Axel. A guarda da cidade está em peso para garantir que ninguém comece nada, enquanto alguns de seus guardas reais ficam perto dele e de Daenerys, e do alto septão que está por perto. O homem está atualmente falando com todos no topo de seus pulmões, agarrando-se à beira de seu púlpito enquanto diz exatamente o que Axel lhe disse para dizer. Lady Daenerys foi enganada a cometer muitos atos sujos e pecaminosos amando de deuses estrangeiros. Mas, como disse nosso bom rei, ela era e continua sendo uma filha de Westeros. E os Sete não são misericordiosos? Eles não são justos? A casa Targaryen retornou a nós, não com loucura e chama, mas com a cabeça curvada em súplica, pois até Lady Daenerys reconhece o poder abençoado do rei Axel, o não queimado campeão do Sete, avatar do guerreiro. Bem, quase exatamente o que lhe foi dito para dizer. A última parte com todos os títulos era tudo do alto septão. Ainda assim, Axel simplesmente sorri enquanto o povo o aclama. Com uma mão no ombro de Daenerys enquanto ele se eleva ao lado dela, eles transmitem um certo tipo de imagem. Ele em armadura de aço valeriano, ela em um vestido branco suave com a cabeça curvada em penitência. Alguns dos mais devotos apresentaram suas próprias ideias sobre como Daenerys poderia se purificar do pecado de consorciar com deuses estrangeiros como Senhor da Luz. A caminhada da expiação foi mencionada algumas vezes como a maneira mais razoável e clara de lidar com as coisas. Quando Axel ouviu exatamente o que isso implicava, no entanto, ele bateu o pé e rejeitou a ideia inteiramente. Não havia mundo em que Axel permitiria que raspassem a cabeça de Daenerys e depois a forçassem a andar nua pelas ruas da cidade. Não quando ela era sua mulher. Afinal, a visão de sua forma nua era para ele e as outras mulheres que compartilhavam sua cama e somente para eles. Felizmente havia outra maneira de lidar com tudo. Uma maneira que Axel havia decidido desde o momento em que viu Daenerys curando seus dragões naquela caverna sob Monte Dragão. Tudo o que ele teve que fazer para conseguir o apoio da fé foi concordar em permitir que o alto septão fizesse este sermão e, é claro, sediar o primeiro de muitos eventos de cura aqui mesmo, fora do grande septo. Dado que Daenerys de fato foi salva pelo Sete, Axel não se importou muito com isso, para ser sincero. Quaisquer outras dúvidas que ele pudesse ter tido ao longo dos anos sobre se os Sete existiam ou não. Simplesmente não havia como negar que eles ajudaram quando ele implorou por sua ajuda. Finalmente terminando de falar, o alto septão acena para eles e Axel, por sua vez, acena para o guarda real que atualmente segura o primeiro de muitos do povo esperando em uma fila próxima. Com cuidado, a mulher em questão manca até os dois, arrastando um pé quebrado que sarou errado atrás de si enquanto caminha. Vendo isso, Daenerys morde o lábio inferior e puxa Axel, fazendo-se inclinar para que ela possa sussurrar em seu ouvido. Eu não consigo. Precisamos quebrar o pé novamente e ajustá-lo antes que eu possa curá-lo adequadamente, meu rei. Ah, isso é lamentável, mas também faz um certo sentido para Axel. Por um momento, ele considera fazer a mulher esperar e chamar alguém com uma doença mais fácil para ser a primeira cura. No entanto, isso apenas confundiria as coisas e diminuiria o efeito. Assim como, bem, talvez isso ainda possa ser recuperado. Acenando para Daenerys, Axel se ajoelha enquanto a mulher é ajudada a sentar em uma cadeira diante deles. Ela parece absolutamente confusa por ter o próprio rei se ajoelhando diante dela, e seus olhos se arregalam quando ele estende a mão e agarra o pé manco. Daenerys, percebendo o que ele está prestes a fazer, se ajoelha apressadamente também, começando a invocar seu poder. Há sussurros e murmúrios por toda a praça enquanto a multidão reunida vê os olhos e veias de Daenerys começarem a brilhar com fogo laranja. Axel os ignora, encontrando os olhos da mulher do povo e dando-lhe um sorriso. Haverá dor antes que haja cura. Você entende? Ela acena, sem palavras em sua presença. Axel gesticula para um dos guardas reais para dar-lhe um pano dobrado para morder, e assim que ela o segura entre os dentes, ele olha para Daenerys para ter certeza de que ela está pronta. Quando Daenerys sinaliza que está, Axel não hesita mais. Essa snap. Os sons dos ossos da mulher quebrando mais uma vez ecoam pela praça silenciosa, mesmo enquanto seus gritos são abafados principalmente pelo pano que ela está mordendo. Axel é o mais cuidadoso que pode ser, e ele tem que admitir que há algo estranho em usar sua força monstruosa para ajudar em vez de ferir, como a lâmina de um mestre em vez da faca de um açougueiro. Ele ajeita o posicionamento do pé da mulher, tentando fazê-lo parecer o mais correto possível, enquanto Daenerys levanta as mãos para o tornozelo destruído, um brilho emanando delas. Observá-la trabalhar é fascinante como sempre, mas ainda mais vê-la usar sua cura em uma pessoa em vez de um dragão. Em meros momentos, os gritos abafados da mulher se reduzem a gemidos de dor, que por sua vez se tornam choramingos trêmulos enquanto a cura faz efeito e a única dor que resta está em sua mente. Em pouco tempo, Daenerys afasta as mãos e acena para ele enquanto morde o lábio inferior. Claramente ela está nervosa sobre se funcionou ou não, mas Axel tem fé. Com um sorriso ele se levanta e oferece à mulher do povo uma mão para sair da cadeira. Olhando de seu pé curado para o rosto dele com olhos arregalados, ela pega e permite que ele a puxe para ficar de pé, no qual ela fica de pé corretamente e sem problemas pela primeira vez em quem sabe quanto tempo. Obrigada, vossa graça, obrigada, obrigada, obrigada. Axel apenas ri.
Claro, Lady Daenerys e eu ficamos felizes em ajudar. Ele não diz nada tão tolo como não me agradeça, agradeça a ela, ou algo assim. O objetivo de toda essa pequena encenação é ligar a cura de Daenerys a ele e ao seu governo. Isso era algo que praticamente todos ao seu redor haviam dito ser absolutamente necessário se ele fosse mantê-la por perto e torná-la útil. Permitir que Daenerys saísse e curasse para compensar seu passado era uma coisa, mas permitir que ela fizesse isso em seu próprio nome em vez do nome do rei, isso teria sido algo totalmente diferente. Até a própria Daenerys fez questão de que ele a acompanhasse neste primeiro evento. Ela estava tão com medo quanto seu pequeno conselho e rainhas de que ele pudesse perder um pouco do amor esmagador que Westeros tinha por ele se ela começasse a usar seus poderes em público sem seu apoio explícito. Axel não estava muito preocupado, porém, Daenerys era dele agora. Ele a tinha sob controle e a entendia muito melhor agora que eles compartilhavam uma cama. No final do dia, a chamada Rainha Dragão realmente só queria se submeter a um homem que ela amava e que a amaria de volta. Axel Baratheon tinha certeza de que poderia preencher esse vazio em seu coração. Ele estava feliz em fazê-lo, na verdade. Depois de deixar a mulher do povo agradecer profusamente a ambos por mais alguns segundos, Axel gesticula sorrateiramente para o guarda real para gentilmente a conduzir para os mantos dourados e então enviar a próxima pessoa na fila. O segundo paciente acaba sendo uma mera doença que Daenerys pode lavar com um aceno de suas mãos brilhantes, limpando sua palidez pálida e suada em momentos e deixando-os respirar uniformemente pela primeira vez em semanas. A partir daí, as coisas se estabelecem em um ritmo constante enquanto Axel observa. Às vezes, o alto septão ou outro membro dos mais devotos se aproxima de seu púlpito ao lado e diz algumas coisas sobre como os Sete abençoaram Daenerys com esse poder assim como abençoaram Axel. Às vezes, eles leem passagens da Estrela de Sete Pontas para o público um tanto cativo aglomerado do lado de fora do grande septo. Enquanto isso, às vezes Axel está apenas parado de lado e às vezes ele está tão envolvido quanto estava com o primeiro. O importante é que ele esteja presente. E que sua ajuda de tempos em tempos com os casos mais difíceis faça parecer para aqueles que observam que Daenerys não poderia necessariamente fazer isso sem ele. Isso não é verdade, é claro, e eventualmente provavelmente chegará um ponto em que Axel não comparecerá a todos esses eventos. Mas por enquanto, a notícia provavelmente se espalhará por Porto Real de que o rei abençoado concedeu à sua ex-inimiga um fragmento do poder que os Sete lhe concederam, permitindo que ela compense seus crimes passados. É tudo uma performance no final do dia, mas as pessoas que Daenerys está curando ainda estão sendo ajudadas e isso é o mais importante na opinião de Axel. A pompa pode ser uma necessidade infeliz, mas a cura é real. Eles estão há cerca de 2 horas sem sinais de parar tão cedo quando há uma interrupção, no entanto. Felizmente não é nada muito grande, apenas que o Lorde Comandante Aerys se aproxima dele e sussurra em seu ouvido que Jon Snow está pedindo uma audiência com ele. Não é que Axel tenha se esquecido dos problemas no norte para ser claro, mas a última coisa que ele soubera era que os selvagens e seu líder Mance Rayder haviam chegado à muralha e estavam se abrigando em sua vasta e imensa sombra. Eles ainda não tinham permissão para passar pela maciça fortificação em grande número, mas Axel na verdade aprovou que eles começassem a enviar suas mulheres e crianças apenas alguns dias atrás. Ainda assim, no final, ele simplesmente acena e se afasta do evento, recuando um pouco. Não totalmente fora de vista, sua presença ainda é necessária, mas ele está definitivamente fora do alcance da voz de qualquer pessoa enquanto Jon Snow é trazido até ele. Axel levanta uma sobrancelha para o olhar de preocupação no rosto de Jon. O que é? Jon engole em seco. Acabou de chegar uma nova notícia de além da muralha, Vossa Graça. Há mais e mais avistamentos de Vigts perto do acampamento que o Senhor permitiu que o povo livre montasse. Eles estão sendo eliminados e até mesmo grupos de caça com 1 dúzia de homens desapareceram. Neste ponto, eles serão lentamente reduzidos a nada se algo não for feito em breve. Franzindo a testa, Axel balança a cabeça. Eu fiz algo, não fiz? Eles estão recebendo suprimentos tanto do norte quanto da patrulha da noite e eu até permiti que enviassem suas mulheres e crianças. Isso traz uma careta ao rosto do irmão da patrulha da noite. Jon se contorce por um momento com o que está prestes a dizer antes de finalmente apenas dizê-lo. Esse édito pode não ser tão eficaz quanto o Senhor esperava, Vossa Graça. O que, para ser sincero, pode por sua vez, funcionar a seu favor se o Senhor realmente estiver preocupado com selvagens invadindo o norte. Axel estreita os olhos, sua carranca se aprofundando. Explique. Simplificando, o povo livre não vai simplesmente deixar seus filhos serem tirados deles. E suas mulheres na maioria das vezes são guerreiras tanto quanto seus homens. Elas se autodenominam esposas de lança e são mais do que bem-vindas para pegarem armas e lutar ao lado dos homens do povo livre. Na verdade, por causa de tudo que passaram nos últimos meses, há muito mais esposas de lança neste momento do que qualquer outro tipo de selvagem feminina. As mulheres do povo livre que não pegaram em armas, não sobreviveram para chegar a este ponto. Isso? Axel bufa, balançando a cabeça em total perplexidade. Então você está dizendo que meu último édito poderia ter permitido que eles enviassem uma parte considerável de seu exército para o norte na forma dessas esposas de lança e por qualquer motivo eles não o fizeram. Jon parece sério enquanto balança a cabeça de volta. Não, por qualquer motivo, Vossa Graça. Eu acredito que um homem como Mance Rayder poderia ter pensado facilmente em tal jogada. A única razão pela qual ele não tentou tirar proveito de sua generosidade é porque a ameaça do caminhante branco é muito real. O rei para lá da muralha não quer nos apunhalar pelas costas. Ele quer trabalhar conosco para lutar contra os outros.
Eu acredito plenamente nisso. Soltando uma respiração explosiva, Axel observa Jon Snow por um longo momento. O outro homem nenhuma vez vacilou em suas crenças de que os selvagens são honestos. E para ser justo, tudo que Axel viu até agora aponta para eles estarem dizendo a verdade também. Até mesmo Daenerys foi informada pela sacerdotisa vermelha Melisandre e seu Senhor da Luz de que o grande outro estava vindo para trazer gelo e morte para Westeros. Jon estava certo, no final. Os selvagens não eram seus inimigos, mas ao mesmo tempo também não eram seus súditos. Axel ele precisava fazer o que deveria ter feito no momento em que soube que Daenerys estava na Baía dos Escravos reunindo uma maldita frota. Ele precisa ir ver o que está acontecendo além da muralha ele mesmo. Eu voarei para o norte amanhã, ver o que há para ver eu mesmo e tomar mais decisões a partir daí. Chega dessa informação de segunda mão que chega tarde demais. O irmão de Sansa parece surpreso, e então satisfeito, bem como determinado. Leve-me com o senhor, vossa graça. Axel pisca e lança a Jon um olhar divertido. Você me ouviu, certo? Eu vou voar para o norte, Jon Snow, e estarei voando rápido para chegar lá rapidamente. Mas Jon não será dissuadido. E na verdade, ele se revela o mais persuasivo. Eu entendo. Eu vou me cobrir com camadas de pele se for preciso, mas por favor, leve-me para o norte com o senhor. Como irmão da patrulha da noite, meu lugar é na muralha para começar. A única razão pela qual eu vim para o sul para Porto Real em primeiro lugar foi para convencê-lo de que a ameaça é real. Mas mais do que isso, eu tive experiências com o povo livre. Eu posso ajudar então, por favor, meu rei, permita-me acompanhá-lo. Ele está impressionado com o aço interior do outro homem, Axel tem que admitir. E tecnicamente eles tinham um arnês de algum tipo para que alguém pudesse voar com ele de forma segura e protegida. Simplesmente nunca tinha sido usado para uma viagem tão longa antes. Mas, bem, a necessidade faz o seu caminho. Então, no final, ele suspira e acena. Muito bem, vá se preparar. Peça a sua irmã para ajudá-lo a se agasalhar para a ocasião. Ela e Ariane têm mais experiência voando comigo neste momento. Embora apenas Sansa tenha experiência voando tão rápido quanto voaremos amanhã. Jon franze a testa com isso, parecendo que quer julgar Axel, mas também reconhece que Axel é seu rei. No final, Axel apenas ri dispensa Jon com um aceno. É difícil dizer não à sua irmã, Jon Snow. Mas eu a fiz parar assim que soubemos com certeza que ela estava grávida. Agora vá, e esteja pronto para o passeio da sua vida. Finalmente Jon acena e parte. Axel, enquanto isso, retorna ao lado de Daenerys. Afinal, ele tem muito menos o que precisa fazer para se preparar. Ele pode dizer a todos que está partindo assim que terminarem a cura do dia. Perdido em pensamentos considerando a muralha e os selvagens e seu líder, Axel não percebe Daenerys roubando olhares para ele, e para as costas em retirada de Jon Snow. Capítulo 106. Leve-me com o senhor. Axel olha para ela confuso por um momento antes que a compreensão surja. Então ele bufa. Você escutou a minha conversa e a de Snow. Daenerys não vê razão para esconder isso. Ela apenas assente, tendo ouvido cada palavra. Pelo que parece, os outros e seus vagantes estavam se aproximando cada vez mais da muralha. Curar por horas e horas hoje tinha sido bastante satisfatório. Ao mesmo tempo, apesar de tudo que Melisandre havia feito com ela, Daenerys sabia que a sacerdotisa vermelha estava preparando para algo. O senhor pode precisar de mim e dos meus dragões lá na muralha. Eu suspeito que os outros serão suscetíveis ao fogo de dragão. E se não eles, então seus exércitos de mortos-vivos serão, pelo menos. Por um momento, Axel parece considerar. Mas então ele balança a cabeça, fazendo Daenerys franzir a testa. Não. Esta é uma missão de reconhecimento, Daenerys. Estou voando para o norte para avaliar a situação e descobrir por mim mesmo quão ruins as coisas realmente estão. Eventualmente você e seus dragões podem ser necessários, mas não agora. Você só me atrasaria. Isso? Daenerys recua como se tivesse sido atingida fisicamente. Ainda assim, Daenerys não pode deixar de continuar a argumentar seu ponto. O senhor não pode se dar ao luxo de me deixar para trás, Axel. O senhor precisa me levar com o senhor. Isso faz o rei parar no corredor da Fortaleza Vermelha onde eles estão parados atualmente. Ele olha para ela com uma sobrancelha levantada e gesticula sem palavras para que ela se explique. Endireitando-se, Daenerys projeta o queixo. O senhor me devolveu um dos meus dragões, vossa graça. Se o senhor for embora agora, quem pode dizer que eu não usarei Drogon para voar para a Pedra do Dragão e resgatar Rhaegal e Viserion também? E então, não haverá mais ninguém para me impedir de tomar Porto Real e me coroar rainha dos 7 reinos enquanto o senhor estiver fora. O senhor não pode se dar ao luxo de me deixar sem vigilância. Há uma longa pausa nisso enquanto Axel apenas olha para ela. Olhos violetas se arregalam quando Axel de repente entra em seu espaço pessoal. Daenerys se encontra andando para trás até ser encurralada entre ele e a parede atrás dela, sua boca se abrindo, mas nenhuma palavra saindo enquanto ele se impõe sobre ela. Sério? É assim que você quer jogar? Daenerys tenta dizer algo novamente, apenas para Axel bater a palma da mão contra a pedra ao lado de sua cabeça, fazendo-a congelar enquanto a parede atrás dela treme com o golpe. Ele sorri para ela com conhecimento de causa. Axel acaricia Daenerys, fazendo-a ficar animada. Então Axel começa a ter intimidades com Daenerys enquanto ele a questiona sobre a ameaça de roubar o trono. Ela confessa que é dele, sendo nada sem ele. Ele murmura boa menina, fazendo-a ter o clímax. Daenerys o beija, reconhecendo sua submissão. Axel a faz olhar para ele, dando-lhe ordens para vigiar suas rainhas e protegê-las. Ele a deixa encostada na parede, prometendo um banho com Missandei.
Espere, para onde você está indo? Axel olha para ela e bufa divertido. Eu estou partindo pela manhã, minha querida. Eu tenho muitas pessoas para me explicar antes de ir. Vá e encontre sua Ia e peça a ela para preparar um banho para você. Ela pode cuidar de suas necessidades enquanto está nisso. Isso? Daenerys só consegue choramingar lamentavelmente novamente enquanto Axel se vira e continua se afastando. Ele a deixou toda excitada, a fez ter o clímax e depois a deixou na mão. Ele está dizendo a verdade para ser justo. Axel definitivamente teria ido mais longe com Daenerys, mas ele tem muitas pessoas para conversar esta noite antes de partir pela manhã. Conforme o esperado, a maioria das pessoas que ele conta está meio que resignada com a maneira como ele faz as coisas a esta altura. Como tal, o Lorde Comandante Aerys aceita a notícia de que Axel está voando para a muralha com apenas Jon Snow como companhia. Stannis também aceita. Mas ele está pelo menos apaziguado pelas ordens que Axel lhe dá para preparar cartas chamando a totalidade dos 7 reinos à guerra, se for necessário. No final, as pessoas com quem Axel tem que gastar mais tempo apaziguando são, como sempre, suas rainhas. Não é que Sansa e Aryane queiram necessariamente impedi-lo de ir, mas elas ainda não estão muito felizes com isso. Então, é claro, Axel passa a noite inteira compartilhando a cama delas e abraçando suas 2 rainhas, certificando-se de que elas saibam que são amadas. Amanhã ele pode estar as deixando, mas Axel tem toda a intenção de retornar da mesma forma. E talvez com alguns troféus dos outros também. Capítulo 107. Eles partem de Porto Real na manhã seguinte. Axel faz Jon se agasalhar em algumas camadas extras em tantos casacos de pele quanto conseguem. Em seguida, eles prendem Jon nas costas de Axel, peito contra as costas, e depois prendem suprimentos no peito de Jon para garantir. Com a espada colossal ainda sem nome de Axel amarrada nas costas, eles estão prontos para ir. Uma vez no ar, Axel começa a testar seus limites com Jon amarrado a ele. O irmão de Sansa está posicionado de tal forma que pode alcançar e dar um toque em Axel se precisar que ele diminua a velocidade o suficiente para que possam conversar. Mas fora isso, Axel começa a voar e, lenta mas seguramente, ele ganha velocidade. Com o rosto de Jon quase todo coberto pelas peles, eles conseguem progredir bem. Não tão rápido quanto Axel teria feito sozinho, mas Westeros passa voando sob eles da mesma forma. Eles sobrevoam Arrenhal e o Olho de Deus em meia hora e estão acelerando ao longo da Estrada do Rei mais rápido do que qualquer dragão poderia esperar voar. As gêmeas são o próximo grande marco, a travessia fortificada aparecendo à esquerda deles após outra hora de voo. E então Fosso Cailin vem logo depois, meros 30 minutos depois. 2 horas depois, Jon finalmente toca em Axel e Axel diminui a velocidade para um ritmo de lesma, ainda se movendo para o norte. Mas há uma velocidade em que o vento não é propenso a varrer quaisquer palavras que possam sair da boca de seu passageiro. A voz de Jon, no entanto, soa rouca enquanto ele grita lá de baixo. Vossa Graça, eu apreciaria se parássemos para uma pausa em breve. Talvez em Winterfell? Axel murmura, considerando isso por um momento antes de balançar a cabeça. É claro, Jon não pode ver isso, então ele também tem que responder com palavras reais. Não em Winterfell. Eu prefiro que o menor número possível de pessoas saiba que estou por aqui visitando. Além disso, você realmente quer dar a Lorde e Lady Stark uma chance de questioná-lo sobre como a filha mais nova deles chegou a Porto Real? Axel não se envolveu em toda aquela confusão por um motivo. Ele era o rei e deveria estar acima de tais coisas. Ou pelo menos essa era a desculpa dele, de qualquer maneira. Na verdade, ele só queria deixar nas mãos de Sansa para não ter que ser um mocinho para nenhum dos lados. Sua rainha tinha tudo bem sob controle, pelo que lhe disseram pela última vez. Ainda assim, não havia como negar que a Lady Stark em particular aparentemente tinha ressentimento de Jon e ficaria muito mais furiosa do que seu Lorde marido se ele fosse aparecer em sua vizinhança tão cedo. Não que Axel fosse deixar Jon ser morto ou mesmo ferido por qualquer motivo enquanto estivesse sob seus cuidados, é claro. E no entanto, embora o irmão de Sansa deva saber disso, depois de um longo momento de silêncio, ele concorda com Axel. Não, Vossa Graça. Está certo. Então, talvez apenas em algum lugar com água para que possamos ter um momento para respirar e eu possa andar um pouco, por favor? Isso é mais do que razoável. Os voos mais longos que Axel fez com passageiros neste momento foram com Sansa, antes que sua gravidez fosse conhecida. E mesmo ela tinha ficado bastante trêmula depois de algumas horas no ar com ele, apesar de ter amado cada último segundo disso. Eventualmente, eles se estabelecem ao longo da Adaga Branca, um rio que leva das Colinas Solitárias até Porto Branco, a sudeste de Winterfell por algumas horas a cavalo. Não há perigo real de alguém encontrá-los pelo curto período de tempo que ficarão no chão. Jon certamente se deleita com a chance de se desamarrar do peito de Axel e desamarrar a mochila de seu próprio peito. Ele também tira 1 ou 2 camadas, apesar de estar muito mais frio aqui no norte do que estava em Porto Real quando eles partiram esta manhã. Axel mal sente a temperatura, é claro. Ele fica ali em sua armadura, aceitando a comida e a água que Jon lhe oferece e observando enquanto o irmão da patrulha da noite desce até a Adaga Branca para reabastecer seus suprimentos de água. Quando Jon volta, Axel inclina a cabeça para o lado. Quando chegarmos à muralha, posso deixá-lo no Castelo Negro se quiser. Terei que falar com o Lorde Comandante eventualmente e suponho que você pode preparar o caminho para mim. Jon faz uma careta com essa ideia, balançando a cabeça. Se for o mesmo para Vossa Graça, eu prefiro ir com você ao acampamento selvagem. Meu rosto familiar pode ajudar, contanto que o povo livre que salvou minha vida e a do meu tio ainda viva, eu suponho. Essa segunda parte, Jon soa preocupado e até um pouco melancólico. Axel se lembra de uma conversa que ele e Sansa tiveram, na qual sua esposa estava convencida de que Jon estava caidinho por uma mulher selvagem.
Ygritte, esse era o nome que Sansa tinha mencionado. Sorrindo, Axel não consegue resistir a provocar. Ygritte, certo? Tenho certeza de que ela ainda respira. Ela era capaz o suficiente para salvar sua bunda lamentável, afinal. Jon se assusta, olhando para Axel de olhos arregalados e chocados. Isso provoca uma risada do rei, que balança a cabeça divertido. Você revelou demais, Jon Snow. Minha rainha foi capaz de juntar as peças depois que você, inadvertidamente, deu dicas demais. Corando, Jon olha para o chão por um momento, e depois para cima, a mandíbula cerrada. Eu ainda acredito que a ameaça dos outros é real, vossa graça. Eu não estive mentindo para você. E eu sou um irmão da patrulha da noite. Não importa o que eu sinta ou pense, meus votos me impedem de tais coisas. Axel bufa zombeteiramente e acena com a mão no ar. Bobagem. Votos de celibato são sempre inúteis, na minha opinião. Os homens que os juram vêm em dois tipos. O primeiro são os honrados que fazem o seu voto e o cumprem até o dia de sua morte. O segundo são os desonrosos que fazem o voto e depois transam por fora de qualquer maneira. Mas você sabe no que isso resulta, Jon Snow? Franzindo a testa em confusão, Jon balança a cabeça lentamente. Isso leva a um monte de crianças, bastardos e coisas do tipo, nascidos de tipos desonrosos que não têm intenção de lhes dar uma criação adequada. Diga-me, por que há 19 castelos ao longo da muralha, mas apenas 3 atualmente em uso? Franzindo a testa, Jon grunhe. Por quê? Porque a patrulha da noite está em declínio, vossa graça. E por que ela está em declínio, Jon Snow? Porque a honra de servir na patrulha da noite foi manchada. É pouco mais do que uma colônia penal glorificada, vossa graça. Sim. E isso é porque os homens honrados que se juntaram à patrulha da noite ao longo dos últimos 8.000 anos se apegaram aos seus malditos votos e permaneceram celibatários. Imagine um mundo onde os homens da patrulha da noite pudessem tomar mulheres como suas esposas, pudessem criar famílias. Imagine um mundo onde a patrulha da noite não tivesse que depender de segundos e terceiros filhos ou de assassinos e bandidos. A totalidade da muralha poderia estar atualmente guarnecida em tal mundo. A dádiva e a nova dádiva também não teriam ficado vazias todos esses anos. Axel aponta um dedo para o norte. Os clãs da Montanha da Lua que eu enviei para a dádiva serão os primeiros de meus planos para reformar a patrulha da noite. Não se esperará que nenhum deles desista de suas famílias ou do direito de empunhar ser homens. Não se esperará que nenhum deles jure votos de celibato. Mas eles defenderão a muralha da mesma forma, porque será o lar deles tanto quanto é o seu. A boca de Jon se abre e se fecha sem palavras e Axel pode dizer que ele chocou o outro jovem a uma espécie de estupor. Quando o irmão de Sansa finalmente recupera o juízo, ele balança a cabeça perplexo. Mas os votos, vossa graça. Não seria apropriado. Isso traz um sorriso ao rosto de Axel. Ele nunca pararia de ter a chance de usar essa frase? Eu sou o maldito rei, Jon Snow. Eu decido o que é e o que não é apropriado. A patrulha da noite não vai simplesmente morrer, não enquanto eu tiver uma palavra a dizer nas coisas. Mas isso significa que tem que mudar. E que maneira melhor do que para tipos honrados como você tomarem esposas como esta sua Ygritte e terem alguns filhos e filhas que você pode criar para serem exatamente como você. O silêncio reina enquanto Jon Snow parece ponderar as palavras de Axel. Mas então, ele sabe agora que o irmão de Sansa pode ser um pouco melancólico. No final, se ele escolhe aproveitar pessoalmente as reformas de Axel ou não, será com ele. Mas ele certamente não vai convencer Axel de que elas não são necessárias. Mesmo que consigam fazer os outros recuarem novamente, Axel não sabe se conseguirão derrubar o grande outro permanentemente. E isso significa que a muralha precisará ser guarnecida muito melhor do que está agora daqui para frente. Enquanto o silêncio se arrasta, Axel apenas bufa zombeteiramente. Tire mais 10 minutos e então voltaremos ao ar. Estamos perdendo tempo. Para ser justo, eles estão na verdade fazendo um bom progresso neste momento. Eles estão a 2/3 do caminho para a muralha e ainda não passou do meio-dia. Ainda assim, Jon não tenta argumentar e logo ele está preso de volta no lugar contra o peito de Axel e eles estão subindo no ar mais uma vez. Eles passam por Winterfell menos de meia hora depois disso, e por volta dessa hora Axel finalmente consegue pôr os olhos na muralha também. É realmente tão espetacular quanto todas as histórias dizem. 300 milhas de comprimento e aproximadamente 700 pés de altura, pelo que Axel se lembrava. Ela ia da costa oeste de Westeros para o leste sem parar, embora, para ser justo, tenha sido feita na parte mais estreita de todo o continente, exceto talvez o gargalo. Independentemente disso, com base em sua conversa, Axel não se preocupa em mirar no Castelo Negro enquanto se aproximam da estrutura maciça. Em vez disso, ele os leva voando diretamente sobre a muralha perto da Torre das Sombras, o castelo mais ocidental dela, e então desce centenas de metros em seu lado norte. De lá, ele começa a viajar ao longo do comprimento da muralha, caçando o acampamento selvagem. Não demora muito para encontrá-lo, no entanto. É menos um acampamento e mais um assentamento neste momento, dado quão muitos selvagens estão se amontoando à sombra da muralha, contando com seu imenso tamanho para protegê-los. Grunhindo, Axel considera brevemente pousar fora do acampamento e se aproximar normalmente. Mas esse não é realmente o estilo dele. Em vez disso, ele vai para o centro do acampamento, descendo do ar e aterrissando com peso suficiente para que o chão trema e a neve exploda em todas as direções. Ele liberta Jon das amarras mesmo enquanto ouve gritos de raiva e medo ao redor dele. Em pouco tempo, ambos estão cercados enquanto Jon começa a gritar, tentando acalmar as tensões. Parem. Eu sou Jon Snow da Patrulha da Noite e este é o Rei de Westeros, Axel Baratheon. Viemos falar com o rei para lá da muralha. Viemos falar com Mance Rayder. Axel apenas assiste divertido, seus olhos se movendo para lá e para cá enquanto ele avalia quem pode ou não ser uma ameaça. Não para si mesmo, é claro, mas sim para Jon.
Há alguns arqueiros com arcos nas mãos, mas nenhum deles tem flechas preparadas ainda, claramente perturbados por sua armadura, e talvez a coroa em sua testa também. Há também alguns outros indivíduos interessantes que chamam a atenção de Axel. Uma delas é uma mulher com cabelo dourado preso em uma longa trança que está jogada sobre um ombro. Ela é linda de uma forma particularmente feroz e primitiva. Ela também está vestindo tudo branco, curiosamente. Calções de lã brancos, botas de couro brancas, um manto de pele de urso branco e até mesmo uma túnica branca com fechos de osso. Ela definitivamente chama a atenção de uma forma que Axel não pode negar, embora eventualmente ele desvie o olhar dela quando o outro dos selvagens interessantes começa a avançar. Este está usando uma máscara e peitoral de ossos e está se movendo em direção a John com intenção silenciosa e perversa. John não vê ocupado tentando convencer a todos de que eles não querem fazer mal. Talvez o Homem de Ossos esteja apenas tentando envergonhar Jon Snow porque ele é um membro da Patrulha da Noite. Ou talvez ele esteja planejando algo pior. Se ele pretende algo humilhante ou legitimamente ameaçador para a vida de Jon, não importa. Soltando um único suspiro, Axel estende a mão e retira sua espada colossal de aço valeriano de suas costas mais rápido do que qualquer um pode piscar. A ponta da lâmina maciça é apontada para este indivíduo vestido de ossos em um instante, cortando seu caminho para Jon e fazendo com que todo o acampamento se cale enquanto Axel balança a cabeça. Não faça isso. O selvagem coberto de ossos se encolhe, seus olhos se estreitando e seus lábios se curvando em um rosnado enquanto ele mostra os dentes. Axel não está nem divertido nem impressionado, simplesmente levantando uma sobrancelha. Ele não veio aqui para matar ninguém, mas o fará se for preciso. No entanto, antes que qualquer outra coisa possa acontecer, a selvagem de cabelos dourados de branco fala. Esta não é uma luta que você pode vencer, camisa de chocalho. Eu daria ouvidos às palavras dele. O apropriadamente nomeado, camisa de chocalho fuzila a mulher e Axel quase quer cortar a cabeça dele só por isso. Bah! Este é o rei ajoelhador que nos barrou de pisar além da muralha. Se o fizermos prisioneiro, eles serão forçados a nos deixar passar. Não é um plano ruim. Se alguém realmente pensasse por um momento que Axel poderia realmente ser derrotado por qualquer número de selvagens, ele poderia facilmente matar cada pessoa neste acampamento inteiro. Ele não o fará, é claro, mas ele pode simplesmente matar camisa de chocalho para dar um exemplo se o homem continuar tagarelando. Não. Um silêncio cai sobre a multidão reunida de selvagens enquanto o outro se dá a conhecer. Aproximando-se ao lado da mulher de cabelos dourados, um homem que Axel só pode presumir ser Mance Rayder balança a cabeça. O rei Axel veio negociar conosco de boa fé. Tragam pão e sal para que possamos estabelecer os direitos de hóspede. Axel sorri, ainda segurando sua lâmina no ar. Na verdade, faremos disso uma refeição adequada? Foi uma longa jornada e é quase meio-dia, não é? Mance Rayder o encara por um momento antes de assentir bruscamente. Camisa de chocalho rosna, mas se afasta, enquanto outros também começam a se dispersar. Alguns para se preparar para comer e muitos outros para espalhar a notícia da chegada de Axel para o resto do extenso acampamento selvagem. Olhando nos olhos de Mance Rayder, Axel vê uma inteligência no rei para lá da muralha que não é compartilhada por todos os seus subordinados. O homem sabe que está lidando com alguém, ou melhor, algo que está além dele e de seu povo. Em particular, Axel suspeita que a oferta de pão e sal não é realmente para protegê-lo dos selvagens, mas sim para proteger os selvagens dele. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 108. Axel Baratheon era insanamente maluco. Tecnicamente, Jon já tinha tido uma noção desse fato, considerando tudo, e não apenas porque o rei havia revelado seus planos de reformar a Patrulha da Noite. Afinal, o próprio Jon já havia pensado nessa direção de tempos em tempos. Não havia como negar que a Patrulha da Noite era apenas uma sombra de seu antigo eu neste momento. Nem que permitir que tantos criminosos e traidores tomassem o negro diluiu completamente a organização outrora honrada e gloriosa a praticamente nada. Mas, embora Jon estivesse agora se perguntando se conseguiria convencer o rei a parar de oferecer o negro como forma de escapar da execução para a escória de Westeros no futuro, ele nunca considerou a possibilidade de mudar os próprios juramentos. Os juramentos eram o que os tornavam irmãos da patrulha. Mudar isso seria um passo longe demais, certo? Pensando bem, Axel Baratheon era o rei. Ele decidia o que era longe demais. Nada mal mesmo. Jon observa de lado enquanto Axel festeja com Mance Rayder e outros líderes selvagens. Nenhum deles parece saber bem o que fazer nesta situação. Sentado entre eles, vestindo armadura e uma coroa com a maior espada que qualquer um deles provavelmente já viu um homem empunhar, o rei de Westeros tem uma presença imponente. No entanto, sua disposição alegre e atitude barulhenta deixam claro que ele não está preocupado nem tentando ser excessivamente intimidador. Claro, ao não tentar ser intimidador, ele ainda está conseguindo ser muito intimidante. Ou pelo menos provocador, de qualquer forma. Jon pode ver o apropriadamente chamado camisa de chocalho olhando feio para Axel mesmo agora. Pelo menos o selvagem coberto de ossos não está olhando feio para Jon, mas ainda é um pouco desconcertante. Enquanto isso, o rei para lá da muralha parece não ter certeza do que pensar de Axel, enquanto sua contraparte real come sua parte justa do banquete preparado às pressas e mais um pouco. Mance Rayder nem sempre foi um selvagem, pelo que Jon ouviu. Houve um tempo em que ele foi um irmão da patrulha, na verdade. Um desertor. Mas hoje em dia ele de alguma forma reuniu todas essas pessoas, criando o maior exército que o povo livre já formou. Nada disso importava diante de Axel Baratheon, no entanto. Jon agora sabia por experiência própria que os rumores sobre Axel eram todos verdadeiros. E o povo livre deveria pelo menos ficar cauteloso depois de ver o homem voar por conta própria e empunhar uma espada que era mais longa do que ele era alto. Jon apenas esperava que Snow
Assustado por ter sido cotovelado na lateral, Jon olha e tem que controlar rapidamente sua reação enquanto Ygritte se senta ao lado dele. Ele também tem que resistir à vontade de suspirar de alívio. Embora ele estivesse confiante nas habilidades de Ygritte como caçadora e lutadora, nunca havia garantias, especialmente ao norte da muralha. Até este momento, ele não podia ter certeza de que ela ainda estava viva. Engolindo a gratidão que sente pelo fato de que ela está viva e cuidadosamente tirando sua conversa anterior com o rei de sua mente, Jon assente lentamente. Ygritte, bom ver você bem. O Tormund está. Ygritte o olha de soslaio por um momento antes de bufar baixinho, seus lábios se curvando em um meio sorriso. Sim, Snow. Tormund ainda está vivo. Chega disso. Que porra você está fazendo aqui? E com ele também. Ela balança a cabeça na direção de Axel, fazendo Jon suspirar. O rei queria vir e avaliar a situação ele mesmo, para tirar quaisquer preconceitos e descobrir o que realmente estava acontecendo com seus próprios olhos. Ygritte murmura, seus próprios olhos se estreitando pensativamente. Apenas ele e você. Arrogante, não é? Balançando a cabeça, Jon agarra Ygritte pelo braço, assustando-a. Ele nunca faria esse tipo de coisa em circunstâncias normais, mas precisava que ela entendesse. Saímos de Porto Real esta manhã, Ygritte. Voamos de Porto Real lá no sul até aqui na muralha. Em apenas algumas horas. O rei fez isso sozinho, sem dragão, me carregando o caminho todo. A testa dela se franze e seus lábios se apertam enquanto ela processa isso. Jon apenas bufa. Ele não é arrogante, Ygritte. Ele é confiante. E isso é merecido. Se as coisas chegarem às vias de fato, por favor, não faça nada. Deixe ele resolver. Ele vai manter a situação sob controle. Ou pelo menos Jon esperava que Axel mantivesse a situação sob controle. Se alguém como, digamos, Camisa de Chocalho tentasse algo, então, com sorte, apenas Camisa de Chocalho realmente morreria. Embora agora que os direitos de hóspede foram observados, Jon também esperava que nada acontecesse de forma alguma. Ygritte apenas lhe dá um olhar estranho, provavelmente se perguntando por que diabos Jon pensa que ela jamais deixaria um rei ajoelhador resolver. Se o próprio povo dela começasse algo. Mas antes que ela possa realmente expressar sua incredulidade, a voz de Axel corta o ar novamente. Muito bem, então. Os direitos de hóspede estão observados, contanto que nenhum de vocês tente me ferir ou ao homem da patrulha da noite, eu não farei mal em troca. Vamos aos negócios então? Mance Ryder, rei para lá da muralha, sim? A maioria dos olhos já estava em Axel Baratheon, mas aqueles que não estavam estão definitivamente nele e nos que o cercam agora. Com as costas retas e a cabeça erguida, Mance assente lentamente. Isso mesmo. E o senhor é Axel Baratheon, primeiro de seu nome, senhor dos 7 reinos e protetor do reino. Axel concorda, sorrindo severamente. Eles adicionaram um monte de outros títulos nos últimos meses, mas estou muito feliz por estar tão ao norte que eles ainda não chegaram aos seus ouvidos. Isso faz a selvagem loira, toda vestida de branco, bufar de diversão. Vocês, ajoelhadores, e seus títulos. Até mesmo este rei para lá da muralha, é um de seus títulos. Para ser clara, Mance não é nosso rei. Ele é simplesmente nosso líder. Há alguma agitação com suas palavras provocadoras, mas Axel não parece nem um pouco chateado. Na verdade, ele sorri abertamente para ela, mostrando os dentes enquanto volta toda a sua atenção para ela. A senhora não está errada sobre os títulos no sul. Fica bastante ridículo depois de um tempo. Eu tenho um carinho por alguns, mas no final das contas, prefiro nomes. Posso saber o seu? Jon pisca quando a mulher selvagem, que parecia tão composta e organizada um momento atrás, na verdade recua um pouco e cora com as palavras de Axel. Tecnicamente, ele deveria estar chateado em nome de sua irmã, mas, infelizmente, Jon sabia demais sobre o número de mulheres que compartilhavam a cama de Axel com sua irmã, bem como quão bem sua irmã estava com o arranjo. Vê Val, meu nome é Val. Murmúrios começam e até Ygritte se inclina e sussurra no ouvido de Jon. Merda, não tenho certeza se já vi um homem capaz de desarmar Val tão facilmente. Por outro lado, para um rei ajoelhador, ele é um belo pedaço de carne, não é? Jon cora, reprimindo a raiva e o ciúme que as palavras de Ygritte o fazem sentir. Ele não tem o direito de ficar zangado com Ygritte por admirar a vista. Eles não são nada um para o outro, mas quantas vezes o próprio Jon olhou de soslaio para Ygritte sempre que pensava que ela não estava olhando? Independentemente disso, talvez por causa da gagueira de Val, ou talvez porque ele esteja apenas cansado da distração. Mance Ryder pigarreia e atrai a atenção de Axel de volta para ele. Ela é a irmã de minha esposa, Rei Axel. Nada mais. Voltando ao assunto, o senhor veio de longe com pouco apoio. Eu me pergunto, o que o traz para o outro lado da muralha com apenas um corvo? Val não parece muito feliz por ter sido tão descaradamente dispensada por Mance, Jon nota. No entanto, ela se senta e observa os dois homens conversarem, seus olhos intensos como os de um falcão, mas nenhuma outra palavra de interrupção sai de seus lindos lábios. Rindo, Axel olha em volta do acampamento por um momento. O que mais? Estou aqui para ver por mim mesmo quão ruins as coisas estão e se devo ou não deixar todos vocês passarem pela minha muralha. Isso provoca uma reação significativa do povo livre que está assistindo. O próprio Jon gostaria que Axel não fosse tão provocador sobre as coisas, mas ao mesmo tempo ele não é estúpido. Pode ver que o rei está fazendo isso de propósito especificamente para tentar ver como todos reagirão e se o forçarão a se defender por meras palavras.
Aqueles como camisa de chocalho rosnam e grunhem, alguns deles parecendo prontos para cruzar espadas naquele exato momento. Mas Mance pigarreia e levanta a mão, fazendo com que todos se acalmem enquanto ele olha para Axel de forma um tanto impassível. Se o Senhor não permitir, Rei Axel, então cada homem, mulher e criança aqui será forçado a morrer tentando de qualquer maneira. As palavras de Mance pairam no ar, um silêncio temeroso caindo sobre todos que ouviam a diplomacia. Axel encara por um longo momento antes que seus lábios se curvem em um sorriso e ele assente lentamente. Eu gosto do Senhor, Mance Rayder. Gosto muito. Muito bem, então. Conte-me sobre os outros. Fale comigo sobre os caminhantes brancos que o Senhor e seu povo viram. Estou aqui para ouvir tudo. Na verdade, quando terminarem, qualquer um aqui que tenha visto um caminhante com seus próprios olhos, quer ouvir vocês também. Fiquem à vontade para ir buscar aqueles que podem dar testemunho. Eu não vou a lugar nenhum. John observa enquanto alguns dos selvagens realmente fazem o que lhes é dito após um momento de hesitação, correndo para outras partes do enorme acampamento do povo livre para encontrar aqueles que tiveram tais experiências. Mance, por sua vez, pausa por um momento antes de começar a falar sobre o que viu e ouviu, sua voz baixa e séria. O que se segue é tão esclarecedor quanto angustiante enquanto John ouve diferentes membros do povo livre contando a Axel Baratheon tudo sobre como eles conseguiram sobreviver. Até agora, não há nada particularmente glorioso nisso, para ser sincero. Alguns dos selvagens mais fanfarrões podem ter tentado embelezar suas histórias em outras circunstâncias, é certo. Mas aqui e agora, com o peso dos contos dos outros se estabelecendo sobre eles, todos são brutalmente honestos sobre o quão arruinada tem sido a vida para eles por meses e meses. Os outros têm caçado e destruído sistematicamente o modo de vida do povo livre há muito tempo. Eles forçaram os selvagens a se unirem para sobreviver, mas mesmo isso não foi suficiente. Não houve batalhas reais com os caminhantes brancos, apenas escaramuças que geralmente terminavam em retirada total. No final, Mance foi quem os reuniu porque não havia mais ninguém. Foi exatamente como Val havia dito. Ele não era algum rei para lá da muralha com o objetivo de invadir Westeros como seus predecessores. Ele era apenas o único que tinha habilidade e se importava o suficiente para impedir que o povo livre fosse completamente varrido pelos exércitos dos mortos que se aproximavam. Axel, por sua vez, parece estar realmente ouvindo. Ele dá a Mance e a todos os selvagens depois dele sua atenção total e indivisa. Nenhuma vez o rei chama algum deles de mentiroso ou questiona sua honra, tentando encontrar falhas em suas histórias. Ele simplesmente os ouve um por um, encorajando mais e mais deles a falarem com suas reações sombrias. Durante este tempo, enquanto todos estão dando seu testemunho e contando sua própria história, Tormund também chega. Ele vem e se senta do outro lado de Ygritte, dando a Jon um daqueles seus sorrisos selvagens junto com um aceno de reconhecimento. O ruivo é selvagem, feroz e indomável, mas ele também é um bom homem, Jon sabe. Sem Tormund e Ygritte, afinal, ele e Benjen estariam mortos. Finalmente, o acampamento fica em silêncio quando o último selvagem termina de falar e ninguém mais se apresenta. Depois de algumas batidas de silêncio, Mance pigarreia novamente. E então, o Senhor ouviu tudo o que temos a dizer, Rei Axel. O que fará agora? Ele os deixaria passar pela muralha? Ele lhes permitiria fugir para a segurança com aqueles que restavam? Jon não consegue evitar inclinar-se para a frente junto com o povo livre reunido, todos eles antecipando a resposta de Axel Baratheon. Por um longo momento o rei parece pensativo, e então ele assente e se levanta. Em vez de dizer qualquer coisa, ele então chuta o chão, subindo no ar. Todos olham maravilhados, especialmente aqueles que só vieram depois que Axel e Jon chegaram e ainda não tinham visto o rei voar. Ao lado dele, Jon ouve Ygritte e Tormund praguejarem em surpresa. O que eu farei agora? Eu vou encontrar esses caminhantes brancos e ver se não consigo acabar com eles eu mesmo. A mão de Axel vai para o cabo de sua maciça espada colossal de aço valeriano e Jon percebe que ele está falando sério. Embora, antes de partir, os olhos de Axel encontrem Jon, e ele sorri maliciosamente quando pega Ygritte ao lado de Jon. Jon cora intensamente enquanto Axel volta a olhar para Mance. Eu voltarei em breve. Enquanto isso, qualquer coisa feita a Jon Snow será devolvida a cada homem neste acampamento. Mantenha seu povo sob controle, Mance Rayder. E com essa ameaça bastante sinistra proferida, o rei se foi, desaparecendo mais rápido do que o olho realmente pode acompanhar. Jon empalidece, quase desejando que Axel não tivesse destacado assim antes de partir, porque agora todos os olhos no acampamento se voltaram para o corvo no meio deles. Antes que qualquer outra pessoa possa falar, Val grita. Corvo. Seu rei ajoelhador está cheio de merda ou ele pode realmente matar os outros? Até Mance Rayder parece estar esperando que Jon responda enquanto todos o encaram intensamente. Engolindo em seco, Jon pondera suas palavras por um momento antes de acenar lentamente. Lá no sul, eles o chamam de várias coisas por causa de seus feitos. Eles o chamam de o não queimado porque alguém o incendiou com fogo vivo e ele queimou por 7 dias e 7 noites sem morrer. Eles o chamam de matador de krakens porque ele matou um kraken maior do que meia dúzia de navios perto das Ilhas de Ferro. Eles o chamam de domador de dragões porque ele subjugou 3 dragões em pleno ar, e então convenceu a mãe deles, uma rainha feiticeira do outro lado do mar estreito, a dobrar o joelho a ele ali mesmo. Jon olha em volta e engole em seco quando percebe que todos estão pendurados em cada palavra sua neste momento. Eles dizem que ele é abençoado pelos 7 que são um,
os deuses do sul. Eles o chamam de campeão do 7 e avatar do guerreiro. Então, se alguém tem chance de matar os outros, então sim, eu acho que seria ele. Depois de um momento, todos se viram e começam a conversar entre si sobre o que acabou de acontecer. Ygritte e Tormund, enquanto isso, enchem Jon de perguntas que ele tenta responder da melhor forma possível. O tempo todo, os olhos de Jon traçam o caminho que Axel fez pelo céu. Ele era todas aquelas coisas que Jon acabou de dizer, para ser justo. Mas ao mesmo tempo ele também era outra coisa. Axel Baratheon era completa e totalmente insano. Capítulo 109. Ouvir as histórias dos selvagens tinha sido tão mobilizador quanto doloroso. Claro, muitos a sul da muralha podiam chamá-los de selvagens e tentar argumentar que não valiam o ar que respiravam, mas Axel não achava que isso fosse verdade. Não de todos eles ou mesmo da maioria deles, de qualquer maneira. Assim como os homens da Montanha do Vale, os selvagens a norte da muralha eram simplesmente pessoas a fazer o seu melhor para sobreviver, e os outros vieram e travaram uma guerra de aniquilação contra eles. Para cada história de sobrevivência havia uma de tragédia. Mais da metade dos selvagens que Axel ouviu de volta no seu acampamento tinham perdido alguém próximo a eles a esta altura. Praticamente todos eles conheciam alguém que tinha sido perdido, mesmo que fosse no nível mais básico. Francamente, os selvagens que restavam eram os bons se Axel fosse entreter essa ideia. Os que comiam carne humana, que caçavam outros selvagens, que lutavam e nunca se comprometiam. Bem, eles não duraram o tempo suficiente para chegar a este ponto. E eles nunca teriam aceitado juntar-se a Mance em primeiro lugar. Os selvagens tinham pequenas comunidades semelhantes a clãs. Eles geralmente estavam muito espalhados uns dos outros e tendiam a guerrear entre si mais do que guerreavam com a patrulha da noite ou mesmo faziam incursões a sul da muralha. No entanto, ultimamente os caminhantes e os seus espectros tinham mudado isso. Você estava vivo ou morto a esta altura, e assim os vivos tinham se unido para sobreviver. E aqueles que se recusavam a unir-se, que tentavam seguir sozinhos, eles juntavam-se ao exército de cadáveres dos outros. Enquanto ele voa pelo ar a planar alto acima do verdadeiro norte e a olhar com os olhos semicerrados para a floresta abaixo, o maxilar de Axel está cerrado numa expressão severa. Ele tinha que admitir, ele não sabia o que realmente pensar sobre este inimigo. Por mais que Euron Greyjoy e Daenerys Targaryen tivessem sido manipulados para lutar contra ele por deuses que aparentemente queriam Axel morto, eles ainda eram pessoas. Ainda humanos, mesmo que Daenerys tivesse deixado grande parte da sua humanidade para trás ao longo do caminho. Mas os outros nunca foram humanos para começar. Disse que os caminhantes brancos são demônios de gelo, frio e morte. Axel tinha ouvido todas as mesmas histórias que todos os outros sobre eles. Como se dizia que eles odiavam todas as criaturas com sangue quente nas suas veias. Como a muralha tinha sido construída para mantê-los fora. Claro, todos a sul da muralha tratavam essas histórias como contos de dormir, fábulas de infância destinadas a colocar os jovens no caminho certo. Não se demore no escuro ou os outros vão pegá-lo. Obedeça aos seus pais e vá dormir ou os outros vão pegá-lo. Esse tipo de coisa. A maioria pensava que a muralha era para manter os selvagens fora, mas mesmo antes de encontrar o bando desesperado deles de volta ao seu acampamento, Axel já há muito tempo tinha reconhecido quão tolo isso era. Ele simplesmente nunca tinha questionado isso até que Jon Snow começou a falar sobre espectros e demônios de gelo e uma ameaça ao reino, além de alguns simples selvagens. Jon Snow. Axel imaginava que o irmão de Sansa ficaria bem com os selvagens. Ele tinha visto a mulher de cabelo ruivo que estava sentada ao lado dele e teve que admirar o gosto de Jon. Presumivelmente essa seria Ygritte. Se Axel conseguisse o que queria, um dia talvez Jon tivesse a chance de ficar com a mulher selvagem. Mas por agora ele precisava de se concentrar. Ele precisava de encontrar esta ameaça e lidar com ela com extrema severidade. Há vestígios de movimento uma ou duas vezes na floresta gelada abaixo, mas nada como o que Axel está à procura. Poderiam ser apenas animais, até. Então ele continua a voar cada vez mais para norte. Até que, finalmente, ele a encontra. É muito difícil de perder, na verdade. A floresta termina e para lá da sua extremidade neve branca e gelo fluem para fora. No entanto, no meio daquelas planícies de gelo e neve, algo descolore a paisagem de outra forma branca pura. Uma massa de corpos em movimento até onde a vista alcança em todas as direções. Centenas de milhares, se não milhões de corpos. Cada um deles um cadáver reanimado com carne podre e olhos azuis brilhantes. Axel semicerra os olhos e saca sua lâmina colossal das suas costas enquanto se aproxima do exército de mortos. Mas não são apenas selvagens mortos que o cumprimentam quando ele se aproxima. Há todos os tipos de criaturas no meio do mar de corpos. Gigantes, mamutes, ursos da neve, gato-sombra, lobos gigantes. Inferno, há algumas coisas que Axel nem consegue dar nome, embora na maioria dos casos seja apenas porque estão tão podres que mal têm a aparência de um corpo em primeiro lugar. Eles ainda estão a mover-se, no entanto, ainda a contorcer-se. E enquanto ele se aproxima, cada um deles para de se mexer e olha para cima bruscamente. Um mar de olhos azuis brilhantes olha para Axel, enquanto o exército de espectros olha para ele infalivelmente. Axel olha de volta para eles, o seu maxilar a cerrar-se por um momento com a pura antinaturalidade de tudo. As coisas mortas devem permanecer mortas. Aqueles que faleceram mereciam o seu descanso. Mas os outros aparentemente perverteram o curso natural das coisas. Eles não têm respeito pelos mortos. Eles nem sequer se importam se um cadáver está maioritariamente decomposto a julgar pelo número de espectros esqueléticos expostos que Axel consegue ver. Por um momento ele fica tentado a colocar-se entre eles.
a balançar a sua espada e cortar uma centena de espectros a cada golpe. Seria fácil e ele não pensa por um segundo que qualquer um deste chamado exército poderia possivelmente prejudicá-lo. Mas eles não são o verdadeiro inimigo. Eles não são nada além de bucha para canhão e nem sequer conseguem alcançá-lo de onde estão. Forçados a simplesmente olhar para ele enquanto Axel paira a algumas centenas de pés no ar sobre a cabeça do espectro gigante mais alto. A levantar os olhos da massa ondulante de mortos-vivos, Axel olha para trás dele com curiosidade. Há tantos cadáveres aqui. Eles poderiam ter invadido o acampamento selvagem a esta hora com facilidade. Inferno, eles poderiam ter invadido a muralha e entrado no norte a esta hora. E no entanto, eles não estão a avançar. Enquanto ele olha para cima e para baixo na linha deles, ele vê um punhado de espectros a separar-se da massa maior de vez em quando e a deslizar para a floresta sobre a qual ele acabou de voar. Mas é isso. Não há um movimento maior do exército maior. É como se estivessem à espera de algo. Mas o quê? Bem, ele não vai obter respostas de um monte de cadáveres. Voltando seu olhar para norte, Axel começa a avançar mais uma vez. Ele voa sobre o mar ondulante de corpos durante o que parece uma eternidade, mas na realidade é provavelmente apenas um par de minutos. Mesmo assim, isso realmente coloca em perspectiva quantos cadáveres reanimados existem abaixo dele. Finalmente, no entanto, ele encontra o que está à procura. Ou melhor, quem? Numa colina perto da parte de trás do exército de mortos-vivos, ele encontra os outros. Caminhantes brancos vestidos com armaduras esotéricas e a usar rostos inumanos. Olhos azuis brilhantes, sim, mas também carne azul não natural e aparências etéreos. Para não mencionar a empunhar armas de cristal ao contrário de tudo que Axel alguma vez viu antes. Eles estão à espera dele. Mesmo antes de ele chegar, eles estão a olhar para ele, a observar a sua aproximação de mais longe do que ele tinha sido capaz de os notar com os seus próprios olhos. Franzindo os lábios, Axel paira sobre eles, a olhar de cima. Entre os caminhantes está um outro em particular que se destaca dos restantes. Principalmente porque chifres crescem da sua cabeça careca como uma zombaria de uma coroa. Mas também porque os outros o rodeiam como se ele fosse o seu líder, como se ele estivesse no comando. Inclinando a cabeça para o lado, Axel resmunga antes de chamar. Eu não suponho que vocês falem, pois não? O grande outro ordenou-vos para reunir este exército e vir matar-me? Não se preocupem, eu estou habituado a isso a esta altura. Mas é melhor voltarem para trás e irem para casa. Não vai acabar bem para vocês. Nunca acaba para aqueles que se tornam meus inimigos. Axel não fica realmente surpreendido quando eles não respondem com palavras. Em vez disso, aquele que ele marcou como seu líder estende a mão para o lado e um dos outros caminhantes entrega-lhe uma lança maciça de gelo cristalino. Axel semicerra os olhos enquanto o outro com chifres ergue a lança como um dardo, e a lança pelo ar em direção a ele ali mesmo, no local. Por um breve momento, Axel fica tentado a apanhá-la e atirá-la de volta. Mas instintos de batalha apurados avisam-no para não fazer e em vez disso ele desvia no último segundo. O lançamento é rápido, não me interpretem mal. A lança de gelo move-se mais rápido do que qualquer coisa que Axel alguma vez viu antes. Mas não é rápida o suficiente para ele. Vendo tanto o líder quanto outros caminhantes brancos todos a estenderem a mão para mais lanças, Axel meio que zomba, meio que sorri enquanto rosna. Tudo bem então. Que seja assim. Eu certamente não estou a reclamar. Num relance, ele está entre eles. Num piscar de olhos, a sua linda e sem nome espada de aço valeriano corta dois dos outros nas suas cinturas. Ela atravessa a armadura deles. Axel fica satisfeito em notar. E atravessa sua carne não natural também. Eles morrem no local, embora não como os homens deviam morrer. Em vez disso, eles colapsam em gelo e neve, deixando apenas as suas armaduras e armas de cristal para trás em momentos. Axel apenas resmunga enquanto desvia de lança de gelo após lança de gelo, espada de cristal após espada de cristal. Bem, parece que vocês morrem facilmente se mais nada. Eu imagino que se eu matar todos vocês, então os espectros devem voltar ao seu descanso, não é? Pelo bem do vosso povo, onde quer que ele esteja, eu certamente espero que sim. Porque eu odiaria ter que caçar e matar cada um deles também. Mesmo enquanto fala com um tom de conversa, Axel está a balançar a sua espada e a bater mais dos caminhantes brancos reunidos. Há dezenas deles para ser justo, e para seu crédito, eles finalmente começam a reagir à sua presença no meio deles. Aquelas espadas de cristal deles são até fortes o suficiente para bloquear o aço valeriano. No entanto, elas não são fortes o suficiente para resistir à sua força. A espada de Axel corta outro após outro, matando caminhante após caminhante enquanto ele avança constantemente em direção ao centro do seu pequeno grupo, o líder com a sua coroa de chifres. Encontrando olhos gelados azuis a arder, Axel sorri selvaticamente enquanto abate mais e mais dos caminhantes, a esculpir um caminho diretamente em direção a este outro rei. Ele pode não saber ao certo se a criatura é a peça central de tudo isto, mas certamente parece uma aposta segura. Matá-lo ou matar todos eles, acabar com a ameaça. Simples assim, certo? Axel está talvez a uma dúzia de pés do outro com aspecto de rei, prestes a avançar e cortar o bastardo, quando o caminhante de repente abre a sua boca e começa a gritar. Não é um grito normal, no entanto. Não, isto é outra coisa. Com os olhos a arregalarem-se, Axel grita de volta, em pura agonia enquanto uma das suas mãos vai para uma orelha. A pior dor que ele alguma vez experimentou a bater através do seu crânio. Venenos, aço valeriano, fogo vivo, Daenerys Targaryen. A lista de coisas que foram capazes de prejudicar Axel ao longo da sua vida é incrivelmente curta e algumas delas foram até retiradas à medida que ele conseguiu ganhar imunidade a elas, de uma forma ou de outra. Mas nenhuma delas doeu quase tanto quanto o grito do outro o magoou agora. Os outros caminhantes brancos restantes avançam sobre ele, espadas de cristal e lanças de gelo prontas para o acabar, mas Axel ainda não está fora de combate.
Ele rosna e balança a sua espada como um louco à sua volta, a apanhar e a matar alguns enquanto os outros são forçados a desviar de volta novamente. E então há algo no fundo da sua mente, alguma melodia que começa a tocar. Enquanto isso acontece, a dor do grito agudo do líder caminhante começa a diminuir e Axel começa a voltar a si. Ele não entende totalmente, mas ele sorri viciosamente enquanto consegue estabilizar-se e colocar as duas mãos de volta no maciço punho da sua espada colossal. O momento de vitória é de curta duração, no entanto, pois logo depois de ele dar mais um passo em direção ao outro a gritar, mais dos caminhantes à volta deles abrem as suas bocas e começam a guinchar também. A dor redobra, e depois triplica e quadruplica. Os olhos de Axel arregalam-se, a saltarem do seu crânio enquanto ele cambaleia para trás, a tropeçar para longe. Seu bastardo do caralho. Cada respiração é agonia. Cada momento de vigília é dor torturante. A sua cabeça está a latejar, o seu cérebro parece que está a ferver vivo no seu crânio. Mas ele ainda pode acabar com isto. Ele só precisa de os matar a todos. Ele só precisa de Shank. Os olhos de Axel arregalam-se novamente enquanto ele se dobra sobre a lança de gelo que acabou de embater através da sua armadura de aço valeriano e se enterrou no seu peito, antes de perfurar o outro lado, para fora das suas costas. Pela primeira vez na sua vida, Axel Baratheon engasga-se no seu próprio sangue. Ele sobe pela sua garganta graças a um pulmão perfurado, a esguichar da sua boca para a neve diante dele. Ele nunca foi ferido tão gravemente. Ele nunca foi ferido tão seriamente, nem mesmo por Daenerys. Talvez seja por isso que quando a melodia no fundo da sua mente que ajudou mais cedo começa a sussurrar-lhe outra coisa, ele escuta. Fuga, 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 fuga. A tropeçar para trás, uma mão ainda a agarrar a sua espada. Ele não vai perder outra arma do caralho. Axel estende a mão e agarra a lança de gelo na sua barriga. Ele aprende então, através do nevoeiro de dor e sangue, que ele foi inteligente em não tentar apanhar uma delas antes. Caso contrário, ele teria acabado com um buraco no seu corpo muito mais cedo. Seja qual for a magia imbuída na lança, tenta repeli-lo, a empurrar a sua mão para trás no início. Agarrar o gelo é um exercício de verdadeira, honesta determinação como Axel nunca experimentou antes. É preciso cada grama do seu poder, cada iota da sua força restante, meramente para arrancar a lança de gelo do seu corpo. A partir daí, ele salta do chão para o ar. Como ele voa com o guincho dos caminhantes brancos a ecoar pelo seu crânio e um buraco no seu peito, ele não sabe. Mas ele fala, e felizmente há um alcance para o grito agudo, o que significa que ele está longe do ruído na altura em que está a fugir de volta sobre a massa de mortos-vivos pela qual ele tinha passado no seu caminho. Pela primeira vez na sua vida, Axel Baratheon é forçado a fugir de uma batalha. E aí, Snow, você foi até o sul, é? Para implorar nossa situação ao rei ajoelhador? Quem diria que você tinha essa fraqueza por nós? Enquanto o corvo cora e gagueja uma resposta, Tormund apenas ri ruidosamente do efeito que suas palavras estão tendo. Ygritte sorri de perto, braços cruzados sobre o peito e olhos fixos em Jon Snow. De uma distância maior, Val observa tudo isso com leve diversão, mesmo enquanto lida com as consequências de ter conhecido o rei dos ajoelhadores. Ele era diferente do que ela esperava, para falar a verdade. Mas então, o que Val estava esperando? Certamente não um homem com metade da altura de um gigante, empunhando uma espada maior que ele enquanto vestia uma armadura que não se parecia com nada que ela já tivesse visto. Não, quando se tratava de sua ideia de um rei ajoelhador. Val imaginava algum fraco patético e mole que se sentava em seu trono confortável e dava ordens aos cavaleiros ajoelhadores para fazerem o que ele mandava. Em vez disso, Axel Baratheon veio até aqui para ver o que havia para ver. Não, mais do que isso, ele voou até aqui. Val tinha ouvido alguns rumores sobre essa merda. Diziam que o rei ajoelhador tinha poderes. Que ele era mais forte que 100 homens, tinha matado dezenas de monstros sozinho e podia voar pelo ar tão rápido quanto um pássaro. Val não tinha realmente acreditado em tais rumores, obviamente. E ela tinha certeza de que Mance também não tinha. Agora, porém, agora os dois acreditavam. Axel Baratheon tinha se revelado mais do que apenas um homem. Embora ele também fosse muito homem. Val morde o lábio inferior enquanto se lembra. O rei ajoelhador era incrivelmente atraente e se portava como um verdadeiro guerreiro, apesar de sua elegância, armadura estranha e a coroa em sua testa. Mais do que isso, porém, ele escutou. Ele se sentou com eles e não apenas ouviu Mance, mas também deixou que o resto deles contassem suas histórias. Havia algo estranho nisso, mas não necessariamente de uma forma ruim. Droga, quando foi a última vez que algum homem realmente a ouviu sem querer transar com ela em troca? Talvez esse fosse o plano do rei ajoelhador. Talvez ele estivesse tentando seduzi-la. Sendo gentil, Val bufa para si mesma enquanto observa Tormund e Ygritte continuarem a caçoar de Jon Snow de longe. Sim, até ela sabia que estava sendo ridícula com essa. Mais provável era que ela quisesse que esse fosse o plano de Axel Baratheon. Não seria de todo ruim ser roubada por um homem assim, mesmo que ele fosse um ajoelhador. Se Val achasse que tinha uma chance, ela poderia tentar roubá-lo ela mesma. Mais ou menos como ela sabia que Ygritte estava cada vez mais tentada a fazer com o corvo a cada momento que passava. Jon Snow é melhor tomar cuidado. Se ele não fosse cuidadoso, seus votos não durariam muito mais. O olhar nos olhos de Ygritte deixava bem claro que ela estava. A cabeça de Val se contorce, um som de assobio preenchendo o ar. Parecia uma flecha, mas continuava e continuava, até Caboon. Os olhos de Val se arregalam enquanto a terra treme sob ela. Ela consegue se manter de pé e Ygritte, Tormund e seu corvo de estimação também, mas é definitivamente por pouco. Enquanto isso, Val pensa ter visto uma enorme coluna de neve a apenas algumas centenas de metros de distância em outra parte do acampamento.
Sem pensar nisso, ela saca sua faca de osso da cintura e começa a correr enquanto todos os outros convergem para o ponto também. É o rei ajoelhador. Val se encolhe quando a voz de Camisa de Chocalho atravessa o ar. Ela redobra seu ritmo, olhos estreitando-se em fendas, e chega bem a tempo de testemunhar o que acontece em seguida. Camisa de Chocalho está parado sobre um corpo na neve, e esse corpo está vestindo uma armadura estranha, mas familiar, enquanto também agarra uma espada enorme e familiar. Soltando um latido de riso, Camisa de Chocalho cospe na neve antes de avançar. Ele planta o pé no peito do homem caído, fazendo um rugido de agonia escapar dos lábios do homem derrubado. Não tão durão agora, é ajoelhador? Deixe-me ver essa sua espada, vamos, Urk. Acontece tão rapidamente que os olhos de Val quase não conseguem acompanhar. O homem no chão é Axel Baratheon, é claro. Ele parece estar ferido, e ele está segurando sua enorme espada com apenas uma mão. Camisa de Chocalho, sendo o idiota que é, está pisando no ferimento, esfregando o pé nele para enfraquecer ainda mais Axel. No entanto, mesmo com tanta dor, mesmo em uma posição tão desvantajosa, a espada de Axel Baratheon brilha, e a cabeça de Camisa de Chocalho voa pelo ar enquanto seu corpo cai na neve, decapitado. Val pragueja enquanto os outros povo livre por perto, muitos deles seguidores do Lorde dos Ossos, todos começam a rugir de indignação e avançam, antes que eles possam alcançar o rei ajoelhador e serem massacrados. No entanto, Jon Snow finalmente chega, o corvo sacando sua própria espada e defendendo seu líder. Para trás. Todos vocês. O rei estava se defendendo. Ninguém se aproxima. Obviamente, os guerreiros de Camisa de Chocalho não estão realmente interessados em ouvir ordens de algum corvo. Mas Ygritte e Tormund se movem para a posição em ambos os lados de Jon um momento depois, Tormund com seu machado e Ygritte com seu arco. Eles não dizem nada, mas também não precisam realmente. O apoio deles a Jon Snow é óbvio. Ao mesmo tempo, porém, Val não pode deixar de notar os três lançando olhares para Axel Baratheon, capazes de ver mais facilmente o ferimento que ele sofreu. Até Ygritte e Tormund parecem enjoados com o que estão vendo, o que só intriga mais Val. Avançando, ela finalmente torna sua presença conhecida antes que as coisas realmente possam degenerar em uma luta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.